Serviço é aquilo que nós temos falado essa semana e estamos tendo a oportunidade também de exercer essa função ou exercitar o serviço ao Senhor. Como o pastor falou, ontem nós estivemos aqui com as crianças, tudo mais, cada um trabalhando na sua área. E o interessante do reino, que no reino de Deus, ninguém pode dizer assim, eu não sei fazer nada. No reino de Deus, todo mundo contribui com aquilo que Deus tem te dado. Talvez você fale assim, mas eu não sei pregar. Mas você não precisa saber pregar para servir no reino de Deus. Você não precisa estar aqui à frente. No reino de Deus, até quem sabe abraçar, serve. Porque o reino de Deus, ele é muito maior do que uma mera formalidade. O reino de Deus é muito maior do que os nossos dons e os nossos talentos. E o reino de Deus, o Espírito Santo nos capacita a fazer tudo conforme aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, no reino de Deus, todos nós podemos servir. E a igreja, descrita no livro de Atos, ela era uma igreja que servia ao Senhor. E eu quero falar com os irmãos sobre a igreja primitiva, que está descrita no capítulo 6 de Atos. Se os irmãos puderem abrir aí as suas Bíblias, no livro de Atos, capítulo 6. O interessante é que o livro de Atos, Lucas escreve esse livro para falar justamente sobre a igreja. E o interessante é esse nome, Atos. Os irmãos sabem por que o nome desse livro, um livro que é chamado histórico, é o livro de Atos? Por que o nome é Atos? O que quer dizer isso? Atos quer dizer ação, alguém que faz algo. E quem é esse alguém que faz algo? Atos do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, algumas Bíblias vêm dizendo lá, Atos dos Apóstolos. E alguns autores também trabalham como Atos do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, os apóstolos que trabalharam por intermédio do Espírito Santo. Nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos através do Espírito. E agora nós chegamos aqui nesse capítulo 6 do livro de Atos. A igreja de Jesus já estava implantada, a igreja primitiva, e a igreja estava crescendo de tal forma que muitas pessoas se convertiam. Todos os dias as pessoas se convertiam, chegavam, se acrescentavam à igreja, e a igreja agora vai crescendo de tal ponto que surgem alguns problemas, algumas dificuldades dentro da igreja. Nós vamos ver que na igreja primitiva, a igreja que estava sendo dirigida pelos apóstolos, aqueles que andaram com Jesus todos os dias, essa igreja também tem problemas. E o problema que essa igreja está enfrentando aqui agora, que nós leremos, é um problema do serviço. Algumas pessoas estavam esquecendo de servir as outras. E surge aqui agora uma desavença dentro da igreja. E é isso que eu quero falar com os irmãos. Atos capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço, enquanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro,
Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra dele crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra lida aos nossos corações. Instrumentaliza, Senhor, a Tua palavra em nós, para que o nosso entendimento possa ser claro e que venhamos a colocar em prática a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja primitiva, essa igreja que foi fundada pelo próprio Jesus, Jesus que funda essa igreja, e é a igreja a qual é derramada o Espírito Santo do Senhor sobre toda a carne, essa igreja que a cada dia mais estava crescendo pela pregação do Evangelho, vidas eram transformadas, pessoas tinham as suas vidas transformadas pelo Evangelho, pessoas que viviam uma vida toda errada, agora vivem uma vida na luz de Cristo, pessoas que tinham uma vida totalmente depravada, agora vivem uma vida totalmente transformada pelo Espírito Santo do Senhor. E essa igreja primitiva que crescia a cada vez mais. Pedro prega de uma vez só, 3.000 pessoas se convertem a essa igreja. 3.000 pessoas agora entram para a igreja. E depois, com a segunda pregação, 5.000 pessoas se convertem. Ou seja, o crescimento da igreja era exponencial. Muitas pessoas agora estavam entrando, estavam se convertendo, estavam tendo a sua vida transformada em Cristo Jesus. Mas conforme essa igreja crescia, algumas dificuldades iam surgindo na igreja. Pessoas necessitadas, pessoas que não tinham nem o que comer. Essas pessoas também se acrescentavam à igreja. E muitas delas eram chamadas viúvas, como nós lemos aqui naquele texto. No texto aqui de Atos capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Assim como nós fazemos nos dias de hoje, a igreja primitiva também fazia. Eles distribuíam alimentos para aqueles mais necessitados, e entre eles haviam as viúvas. Como nos dias de hoje existe o INSS, existe a distribuição de renda por parte do governo, mas naquela época não se existia INSS. As pessoas não se aposentavam, as pessoas não tinham direito, principalmente as mulheres, não tinham direito à pensão dos seus maridos. Quando o marido morria, as mulheres ficavam automaticamente por conta dos seus filhos. E algumas não tinham filhos, ou tinham filhos, mas moravam distantes. Ou seja, essas mulheres ficavam desassistidas. Essas mulheres não tinham o que comer, não tinham o que beber. Essas mulheres ficavam ao vento, sem saber para onde ir. E a igreja agora, ela tem essa necessidade de atender essas pessoas mais necessitadas. Só que na distribuição diária do pão, muitas delas ficavam sem receber nada. E agora surge esse problema no meio da igreja. Como que poderia se resolver esse problema? Precisavam de pessoas que pudessem ajudar, pessoas que servissem ao seu próximo, pessoas que pudessem largar um pouco a sua vida, os seus planos, para poder servir ao próximo. E é aqui que nós entendemos a instituição dos diáconos, a instituição daqueles que servem à mesa. E eles convocaram algumas pessoas. Eu vou me ater aqui nesse texto aqui. Esse texto é um texto muito rico, que dá para fazer várias abordagens, mas eu quero me ater com os irmãos ao serviço.
E eles escolheram algumas pessoas que pudessem auxiliar os apóstolos, porque os apóstolos só eram 12, e esses 12 não davam conta da multidão que era a igreja. E agora eles escolheram algumas pessoas que pudessem ajudá-los a servir. E eles escolheram algumas pessoas. E aí nós vamos ver, a partir do versículo 12, no versículo 2, como foi essa escolha daqueles que estavam servindo. E essa escolha dentre os irmãos. E aí no versículo 2 diz assim: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, versículo 3, por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Escolham entre vocês 7 que sejam pessoas de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Aqui nós vemos como que a igreja, ela detinha algumas qualidades daqueles que serviam a igreja, e não somente serviam, mas de todos aqueles que faziam parte da igreja. Porque quando nós lemos aqui, escolham entre vocês, ou seja, pessoas que já eram cheias do Espírito Santo. Às vezes nós temos por pensar que os diáconos, ou os líderes oficiais da igreja, os diáconos ou o pastor, eles são homens mais bem preparados para servir do que o restante da igreja, ou são pessoas que têm um relacionamento diferenciado espiritualmente dentro da igreja, quando na verdade não são. Pessoas cheias do Espírito Santo é requisito de todo cristão, e foram esses que são chamados para servir, pessoas cheias do Espírito Santo. Nós vamos ver que quando o Espírito Santo derrama sobre a igreja lá em Atos 2, eles vão dizer que, o texto bíblico diz que eles eram cheios do Espírito, não eram pessoas vazias, mas eram pessoas que viviam sob o Espírito Santo, pessoas que eram orientadas pelo Espírito, pessoas que foram regeneradas, que tiveram as suas vidas transformadas, pessoas agora que não vivem com o pensamento somente no eu, mas vivem com o pensamento na obra de Deus. Pessoas que são cheias do Espírito Santo são pessoas que não fazem os seus planos segundo a sua própria vontade, mas são pessoas que fazem os seus planos segundo aquilo que o Espírito Santo tem colocado em nossos corações. E muitas vezes a gente fala assim: mas a igreja tem tantas pessoas, e por que nem todos servem? Porque existem muitas pessoas ainda que não são cheias do Espírito Santo. Existem muitas pessoas que ainda não compreenderam que Deus deseja transformar a sua vida e que Deus deseja encher do Espírito Santo a ponto de que tudo que ela faz para a glória de Deus. E muitas vezes nós andamos com um tanque vazio, pessoas com tanque vazio, pessoas que não têm o Espírito Santo na medida na sua vida, são pessoas que não servem ao Senhor. Quando você tem preguiça de fazer algo, é porque o Espírito Santo está afastado da sua vida, não porque Ele quer, mas sim porque você afastou o Espírito. Quando chove, não posso fazer porque está chovendo. Quando o sol está quente, não posso porque o sol está muito quente. Quando está frio, está muito frio, não dá para ir hoje, prefiro ir outro dia. Quando o tempo está agradável, tenho outra coisa para fazer. Ou seja, nós nunca somos orientados pelo Espírito, nós somos orientados pelo nosso próprio prazer, nós somos orientados pelo nosso próprio eu, e nunca sobra
E nunca sobra espaço para que o Espírito Santo haja em nossa vida. Nunca sobra. Aí Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 5, Paulo vai dizer, Efésios capítulo 5, versículo 18, vou ler do versículo 15, portanto, tenham cuidado com a maneira como que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem encher pelo Espírito Santo. Deixem encher pelo Espírito Santo. E aqui Paulo usa, na nossa língua portuguesa, mais propriamente na nossa língua portuguesa, aqui na nossa tradução, o presente do indicativo. O que quer dizer isso? Que nós não somos cheios do Espírito Santo uma única vez, mas isso é algo que nós buscamos diariamente, sermos cheios do Espírito Santo para podermos servir ao Senhor, servir ao nosso próximo. E o texto aqui também vai dizer sobre aqueles que eram cheios do Espírito Santo, mas também homens e mulheres de boa reputação. Por que homens e mulheres de boa reputação? Porque quando se diz aqui servir às mesas, aqui mais propriamente dito não é entregar a cesta básica como nós entregamos hoje. Naquela época, eles entregavam o dinheiro. A mesa aqui quer dizer o dinheiro, a benfeitoria. Embora hoje nós entregamos a cesta básica, naquela época eles entregavam o dinheiro. Ou seja, quando alguém chegasse à igreja pedindo alimentos, pedindo ajuda, eles socorriam com dinheiro para que aquela pessoa pudesse comprar aquilo que era necessidade. É óbvio, hoje, por questões até de segurança, nós não trabalhamos com dinheiro. Mas naquela época eles tinham o costume de fazer isso. E precisavam de pessoas de boa reputação. Pessoas que pudessem servir ao próximo e que não metessem a mão no dinheiro ou metessem a mão naquilo que era destinado a pessoas mais carentes. E quando se fala aqui de boa reputação, fala-se de homens e mulheres, de pessoas que eram bem vistas por todos na comunidade. Pessoas que entendiam que quando ela pudesse ajudar alguém, ela pudesse dar ao próximo, ela não dava aquilo que era ruim, mas ela dava aquilo que melhor que ela pudesse dar. Hoje, quando nós pensamos em doar algo para alguém, fazer algo, às vezes nós vamos doar uma camisa, nós pegamos uma camisa toda furada e queremos doar isso para a pessoa. Nós vamos comprar um alimento, nós compramos o alimento mais barato que tem lá no mercado. Compra lá o feijão bandinha. Muitos irmãos já viram o feijão bandinha? É o feijão mais barato que tem no mercado. Eu estou falando isso porque eu passei por uma experiência uma vez na escola. Nós fomos fazer uma campanha de arrecadação de alimentos, aí nós fomos instruídos, quando nós formos levar lá o feijão, comprar os alimentos, para levar para a escola, lá para a instituição que iria doar, fala assim, compra lá no mercado o feijão bandinha. O negócio é tão barato que o caroço do feijão não é inteiro não, ele é só a metade. Por isso que o nome é feijão bandinha, é só uma banda do feijão. Eu nem sabia que aquilo existia, na época eu tinha 13, 14 anos, era novo, não entendia muito bem como funcionava isso. Ou seja, as pessoas levam aquilo de pior que ela tem para dar ao próximo. É uma camisa furada, é o feijão bandinha, é aquilo da pior marca, da pior qualidade, que ela nem sonha em comprar para dentro da sua casa, mas ela quer doar para o outro. Aí como fica a nossa reputação, e principalmente não diante dos homens, mas primeiramente diante de Deus. Se Deus dá o melhor para nós, por que a gente vai dar para o nosso próximo, servir ao nosso próximo da pior maneira? Aí é quando nós entendemos aquilo que Jesus ensina aos seus discípulos e a nós: façam aos outros
aquilo que você gostaria que fizesse com você mesmo. Sirva ao próximo da melhor maneira possível. É isso que Jesus nos ensina. É isso que Paulo vai nos ensinar nas suas cartas. Homens, sirvam a sua esposa da melhor maneira possível. Mulheres, sirvam aos seus maridos da melhor maneira possível. Sirva aos seus filhos da melhor maneira possível. Sirva ao seu vizinho da melhor maneira possível. Sirva ao seu irmão em Cristo da melhor maneira possível. Sejam homens e mulheres de boa reputação, homens e mulheres da qual as pessoas olham para nós e digam assim: ali vai um cristão, porque ele sabe servir. E é assim que Jesus nos ensina. E também aqui diz: pessoas de boa reputação, como nós dissemos agora, cheias do Espírito, o Espírito Santo que nos leva a compreender a vontade do Senhor, e esse Espírito Santo que nos leva a compreender a necessidade de servir o próximo, e também de sabedoria. Sabedoria, e a sabedoria aqui não é uma sabedoria de ter conhecimento, mas é uma sabedoria de saber viver o dia a dia, uma sabedoria de saber servir ao próximo. Nós precisamos ter essa sabedoria para servir, mas também precisamos de ter sabedoria para saber ser servido, porque nós falamos muito sobre o serviço em servir, mas muitas pessoas também não aprenderam a ser servidos. Muitas pessoas vivem e às vezes precisam, mas não se comunicam. Meus irmãos, se nós estamos passando por uma situação difícil na vida, comunica. É óbvio que você não vai pegar o microfone aqui e vai dizer: meus irmãos, eu estou passando por isso e por isso, estou precisando. É óbvio que ninguém vai fazer isso, mas procure ajuda ao irmão ao lado. Todos nós temos alguém na igreja como referência. Vou conversar com a irmã fulano de tal, vou precisar da ajuda dela, porque às vezes a gente está passando por uma situação e a gente espera receber ajuda, mas a gente não fala com ninguém. A gente nunca comunicou os nossos problemas, as nossas dificuldades com ninguém, e a gente espera ser ajudado. Uma vez, há um tempo atrás, já tem bastante tempo, lá na PIB do Parque Fluminense, quando eu era membro de lá, tinha um irmão na igreja que ele entrava e saía da igreja sem falar com ninguém. Ele já era há anos membro da igreja, mas não tinha intimidade nem relacionamento com ninguém. A gente sabia onde ele morava porque, assim, de certa forma, ele até morava próximo à minha casa. Mas tanto ele como a esposa, acabava o culto, entrava dentro do carro e ia embora. Tinha um culto de confraternização, alguma coisa na igreja, não participava de nada. Um belo dia esse irmão ficou doente e parou de ir à igreja. E ninguém sabia o que estava acontecendo com o irmão. As pessoas até sentiram falta, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. Aí passou-se um tempo, aí esse irmão encontrou com meu tio na rua. E esse irmão irado falando com meu tio: olha, eu fiquei doente e ninguém foi me visitar, nenhum irmão da igreja foi me visitar, o pastor não foi me visitar, ninguém foi me visitar. E meu tio falou com ele: mas irmão, ninguém sabia que você estava doente, como que a gente vai adivinhar que você está doente? O irmão comunicou, falou alguma coisa com alguém? Ele falou assim: não. Como que a gente vai saber que o irmão está doente? Como que a gente vai lá na casa do irmão saber ou perguntar se o irmão está precisando de uma cesta básica, se o irmão não comunica nada com ninguém, se o irmão não tem relacionamento? O irmão espera que nós sirvamos, mas o irmão também não aprendeu a ser servido. E isso é importante na igreja, que nós aprendamos a servir, mas também que aprendamos a ser servidos. Porque ninguém tem uma bola de cristal para adivinhar o que você está passando. Ninguém tem uma bola de cristal para adivinhar as suas dificuldades. O pastor não consegue adivinhar as suas dificuldades. Eu não consigo, os diáconos não conseguem, ninguém da igreja consegue. Mas nós precisamos relacionar um com os outros. E aqui nós vemos no versículo 1
que eles murmuravam. Ou seja, eles comunicaram uns aos outros. Isso chegou até lá os apóstolos, falaram assim: olha, a igreja está passando por dificuldades, alguns irmãos estão passando por dificuldades, e os alimentos não estão chegando, o dinheiro para a compra dos alimentos não estão chegando. Por isso que há essa dificuldade aqui na igreja. E agora eles vão sanar essa dificuldade, escolhendo homens cheios de Espírito Santo, homens cheios do Espírito, de boa reputação e de sabedoria. Pessoas que tenham sabedoria para servir, mas pessoas também que tenham sabedorias para saber ser servido. Nós precisamos ter essa sabedoria e precisamos também ter sabedoria para servir, porque muitas vezes a gente, ao ajudar ao próximo, nós mais espantamos do que acolhemos. Nós precisamos ter sabedoria para falar, precisamos ter sabedoria para ouvir e, principalmente, precisamos ter sabedoria para guardar aquilo que nós estamos vendo, porque nem tudo que se vê se comenta. Nós não precisamos chegar e falar com várias pessoas a situação que às vezes chegou até nós sobre um irmão que está passando necessidade, que está passando alguma dificuldade, não somente de ordem financeira, mas um irmão que está passando uma dificuldade conjugal, um irmão que está passando dificuldade com os seus filhos. Nós não precisamos comentar isso com ninguém. Ou se precisamos comentar, comentem com a pessoa certa. Nós não precisamos exercer o ministério das comunicações, mais popularmente chamado de fofoca. Não precisamos exercer esse ministério. Esse ministério é dado a Satanás, não a nós. Nós precisamos ter essa sabedoria. E muitas vezes, nós como igreja, não aprendemos a servir, porque às vezes nós temos uma mente muito hierarquizada. E isso é até uma herança que nós recebemos de outras fé, de outras denominações, não denominações evangélicas, mas propriamente uma herança católica apostólica romana, da qual a igreja ela é hierarquizada. Nós não somos uma hierarquia. A igreja ela não é uma hierarquia. A igreja não tem um papa que manda e todo mundo obedece. Não, nós somos todos iguais diante de Deus. Às vezes nós temos uma mente que o pastor é o chefe da igreja e os diáconos ou a liderança da igreja, a diretoria estatutária, é quem manda na igreja e o restante todo mundo obedece. E às vezes a gente fica esperando receber ordem de alguém para poder fazer algo. A igreja não é assim. A igreja, aquele que quiser ser o primeiro, aquele que quiser ser o maior diante de Deus, esse é quem serve a todos. Não existe ninguém que fica sentado numa cadeira e diz assim: olha, vai lá, faz isso. Ó, vem aqui, faz isso daqui. Não existe isso na igreja. Se você sabe o que tem que fazer, faça. Não fique esperando alguém mandar, porque isso daqui não é uma hierarquia. Nós não estamos aqui para receber ordem. Nós estamos aqui para servir ao nosso próximo. E muitas vezes nós estamos com essa mentalidade, uma mentalidade hierárquica, onde existe lá o bispo, o arcebispo, e assim vai subir na hierarquia. Isso, principalmente nós batistas, não existe isso. O que existe é todos servindo um ao outro. E às vezes a gente lê a Bíblia com a nossa mentalidade de hoje, com a mentalidade do século 21, e não entendemos muito bem o texto. Mas o texto, à luz lá do primeiro século, à luz daqueles povos que estavam ali inseridos naquele meio ali onde a Bíblia foi escrita, nós entendemos o seguinte: muitas vezes hoje nós vemos, eu vou usar aqui a figura do pastor, muitas vezes hoje tem pessoas que se acham muito importantes. Você vai ver até no Facebook, Instagram, o camarada faz questão de botar lá o título dele:
PR fulano de tal, apóstolo fulano de tal. Alguns colocam lá, diácono fulano de tal, como se isso fosse um título de autoridade, quando na verdade não é. Meus irmãos, na época de Jesus, na época dos apóstolos, a profissão que ninguém queria ser era o pastor. Ninguém queria ser pastor naquela época. Se nós pudéssemos conversar com uma pessoa que estava vivendo no primeiro século, lá na época de Jesus, e perguntasse assim para ela: você quer ser um pastor? Ela vai dizer assim: não, eu não quero ser pastor não. Porque pastor era considerado uma profissão ínfima. Pastor era aquele que ganhava pouco, que era fedorento, que vivia lá junto com as suas ovelhas. Nós percebemos isso muito claro quando Samuel chega lá na casa de Jessé. Samuel, lá o texto lá de Samuel vai dizer que Samuel, quando ele chega lá na casa de Jessé, ele diz assim para Jessé: Jessé, eu vim aqui para ungir um dos seus filhos para ser rei em Israel. Aí o que Jessé fala para ele? Olha, eu tenho aqui meu filho, tem esse daqui, forte, bonito. Esse daqui, o meu filho mais velho, o primogênito que eu tenho, é o melhor que eu tenho, o mais bonito e o mais forte. E o que Samuel fala para ele? Não, não é esse daí que Deus está mandando ungir, não. Não é esse daí, não. Tem outro aí, Jessé? Tem outro, tem esse daqui. É forte, bonito também. Não, nem é esse daí que eu quero, não. Tem outro filho aí, Jessé? Não, tem esse daqui, não é tão forte igual os outros, mas também é forte. Não é esse que eu quero, Jessé. Tem outro ainda. Aí Jessé falou assim: pô, mas todos os meus filhos acabaram. Aí o que Samuel fala para ele? Não, Jessé, tem mais alguém aí, não tem? Aí ele vai se lembrar de Davi. Davi estava onde? Lá no pasto, junto com as suas ovelhas. Davi era pastor de ovelhas. Samuel nem se lembrava de Davi, porque na mentalidade dele, um pastor nunca poderia ser rei, porque pastor é aquele que ninguém queria ser. E é exatamente essa expressão que Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, eu sou aquele quem cuida das minhas ovelhas. Jesus vai se autodenominar pastor de ovelhas, aquele que ninguém queria ser, porque o pastor é aquele que cuida. E as ovelhas, embora na nossa cultura nós não tenhamos contato com ovelhas, mas ovelha é um animal altamente indefeso. A ovelha é um animal altamente bobo. A ovelha, ela está andando, ela cai no buraco, ela não consegue sair do buraco, ela precisa de um pastor lá com o seu cajado para poder tirar a ovelha de lá. E é por isso que Jesus usa essa expressão: eu sou o bom pastor, eu sou aquele que serve, eu sou aquele que ninguém quer ser. Por mais que hoje as pessoas vejam a figura do pastor como uma autoridade, mas uma autoridade espiritual, não uma autoridade hierárquica da qual manda e todo mundo obedece, mas é uma autoridade de serviço. Aquele que quiser ser o primeiro, esse que sirva a todos. Como nós lemos aqui no texto de Mateus capítulo 20, da qual os discípulos estavam perguntando, e eles tinham isso no coração: quem de nós, discípulos de Jesus, que vai ser o primeiro, vai ser o capitão do grupo? E Jesus diz para ele: olha, entre vocês não será assim. Entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, esse que sirva a todos. O serviço é esse serviço que Jesus nos chama, nos colocando sempre à disposição do outro. Esse é o evangelho que nós servimos, um evangelho simples, um evangelho que muda, que transforma a vida, que nos transforma em agentes transformadores de vidas. E Paulo, ele também ensina que nós devemos suportar cargas uns dos outros. Como nós lemos aqui, nós aprendemos isso daqui, se eu não me engano, foi até a Celinha que falou no dia da devocional aqui. Suportar cargas uns dos outros, vivendo em harmonia um com os outros, sabendo que
Deus leva a carga de todos, mas sabendo que nós podemos compartilhar a carga, sabendo que nós podemos ser um ajudador do outro. Aí nós vemos o versículo 7 do capítulo 6, versículo 7 do capítulo 6 que nós lemos aí. Conforme a igreja ia crescendo, a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. A palavra de Deus crescia. A palavra de Deus cresce em nosso meio e muitas pessoas se achegam até nós à medida que nós vamos servindo uns aos outros. Aí mais uma vez eu digo para os irmãos, no reino de Deus todo mundo pode servir. Todo mundo pode servir e todos servem igualmente. Não é porque eu estou aqui pregando, falando, tenho a oportunidade de estar com o microfone na mão, que eu sou mais importante do que o irmão que limpa o templo, que eu sou mais importante do que o irmão que limpa o banheiro, porque quando nós vemos aqui ao templo, nós queremos usar o banheiro, ninguém quer usar um banheiro sujo. Alguém quer usar um banheiro sujo, fedorento? Ninguém quer. Ou seja, o irmão que limpa o banheiro, ele tem a sua importância, assim como aquele que está aqui pregando. Ninguém é maior do que ninguém. Você imagina se convidar um visitante, você convidar o seu pai ou a sua mãe para vir aqui à igreja, você convida o seu irmão, aí o camarada, precisa ir no banheiro, chega lá o banheiro todo sujo. Você acha mesmo que ele vai querer voltar? Não vai querer voltar. Então aquele irmão que está lá limpando o banheiro tem a sua importância. Aquele irmão que está na portaria, que recebe os outros ali com um sorriso e com um abraço, tem a sua importância. Aquele que está transmitindo o culto, que está ali sentado na frente do computador, fazendo a transmissão, tem a sua importância. Quantos irmãos não puderam estar aqui hoje pela manhã, mas estão na sua casa ou estão no seu trabalho, podendo ouvir a mensagem que está sendo pregada? Todos têm a sua importância no reino de Deus, todos podem servir. Por isso que nós cantamos, no serviço do meu rei, eu sou feliz. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Nós abençoamos, porque nós já fomos abençoados. Se nós damos algo, é porque Deus já nos deu. Se nós fazemos, é porque alguém já fez por nós. Se hoje nós estamos aqui, se essas paredes já foram levantadas, foram edificadas, porque muitos lá atrás passaram por aqui e edificaram essas paredes. Se você está sentado nesse banco, porque muitos irmãos que já passaram por aqui, muitos talvez nem estejam mais vivos, já passaram por aqui, já compraram esses bancos, já limparam esses bancos, já edificaram a igreja, para que essa igreja chegasse até nós hoje. Por isso que nós cantamos, no serviço do meu rei, eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Que nós possamos viver essa palavra servindo um ao outro sempre. Que a graça e a misericórdia de Deus possa estar sobre as nossas vidas. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa palavra ouvida, ensinada aos nossos corações. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo. Muito obrigado porque a Tua graça e a Tua misericórdia está sobre nós. Senhor, nós vivemos os Teus milagres todos os dias. Nós vivemos, Senhor, sob a Tua proteção. Nós vivemos, Senhor, uma vida diante do Senhor, mas também que nós possamos viver uma vida a serviço do Teu reino. Que nós possamos entender que nós somos muito mais do que vencedores, porque a Tua graça e a Tua misericórdia está sobre nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Faça a Tua vontade sobre as nossas vidas, pelo doce nome do Senhor Jesus. Amém.